Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Reaprendendo Excel. Hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente faz um gráfico de velocímetro. Confere lá. Então vamos lá, turma. Primeiro de tudo, queria pedir para vocês baixarem essa planilha nesse link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição para a gente acompanhar junto aqui a aula. Então suponha que a gente está analisando um projeto com os parâmetros de qualidade, prazo e custo. E a gente dá uma nota no final dele que leva em consideração esses três itens ponderados, né? Seria uma média simples, o total ele é dividido por 3. E para demonstrar isso, a gente precisa de uma forma mais visual para colocar no nosso dashboard aqui. Então, a gente escolhe agora o gráfico do velocímetro, né, que é o que a gente vai trabalhar aqui hoje. O gráfico do velocímetro ele não é nativo aqui do Excel. Você não pode selecionar ele igual você pode selecionar um gráfico de pizza ou um gráfico de barra, por exemplo. Você precisa trabalhar alguns gráficos juntos, integrados, e aí separando o, o que você precisa de cada um, você acaba gerando um gráfico só, que seria. Você pode também fazer alguns outros de termômetro, por exemplo, mas aí é uma outra aula. O gráfico de velocímetro ele é dividido entre duas partes. O primeiro a gente define o intervalo, é a área gráfica, né? É o que você realmente vê parado, quando o seu medidor do seu carro, por exemplo, é o gráfico onde você vê os números, né? E a segunda é o ponteiro, que é o que varia aí no seu gráfico. Para a primeira parte, a gente define os intervalos, né? Então, aqui eu defini entre ruim, médio e bom. Você pode separar em mais intervalos, contanto que no final você tem um total aí. Eu defini o total como 100, que seria o somatório de todos esses itens aqui em cima. O segundo, que é o ponteiro, você precisa do gráfico de curva. Então, vamos aqui por partes, começar primeiro pela área gráfica dele. Você vai selecionar os itens do seu gráfico, vir aqui em inserir, e aí você vai escolher um gráfico aqui de rosca. Ele vai vir já com algumas cores pré-definidas e tudo mais, depois a gente vai trabalhando aqui com isso. Então aqui, veja que eu coloquei esse 100 aqui embaixo exatamente para ele dividir o gráfico aqui no meio, eu vou rotacionar isso daqui. Então você vem aqui, você aperta duas vezes no elemento que você quer editar, e aí eu quero mudar o ângulo aqui da primeira fatia. Então se eu for rotacionando, se eu adicionando, ele vai rotacionando. Eu posso editar aqui e colocar 270. Aí tá vendo que ele fica exatamente aqui no meio? Então é isso aqui que eu queria. E aí, para deixar ele com um pouco mais de cara, né, de velocímetro, esse item aqui embaixo, que seria o 100, eu vou apagar. Eu só quero que ele mostre esses itens aqui em cima. Eu venho aqui em formatar, preenchimento da forma, e aí eu coloco sem preenchimento. Eu poderia pintar de branco também, mas aí se eu tirasse esse fundo aqui do gráfico, né, ele ia continuar branco. Então, o ideal é sem preenchimento, ele vai ficar sem cor alguma. Alguns pontos aí a mais, então, que eu quero mexer, eu vou deixar esse item, né, que seria o ruim, como vermelho. Então, eu venho aqui em formatar de novo, preenchimento da forma vermelho, esse aqui do meio como amarelo e esse daqui como verde. Também você pode deixar aí da forma como você necessitar. E aí, nele também eu quero deixar um pouquinho maior nesse tamanho do orifício da rosca. Se eu diminuir aqui, e aí fica mais visual, né? Fica mais fácil aí de ver. Então você consegue variar isso também, e dependendo do que você tiver necessidade aí, dependendo de como é seu dashboard, se você tem os seus elementos aí, os seus gráficos, ou o que você está mostrando como mais finos ou um pouco mais grossos, aí você consegue ter essa variação também. Então aqui, para mostrar a posição dele, eu fiz essa célula, né, que é o 53,33, que nada mais é do que a soma dos três parâmetros dividido por 3, é a média deles. E aí eu quero mostrar essa posição aqui, dentro desse gráfico. Ele vai ficar mais ou menos aqui no meio. Então, como que eu faço isso dentro do velocímetro? Eu quero colocar um ponteiro aqui no meio,
que aí ele vai medir de 0 até 100 o nível do meu projeto. Para isso, para calcular o ponteiro, a gente vai ter que voltar um pouco lá atrás na época do colegial e relembrar um pouquinho aí de trigonometria. Lembra que a tia falava para a gente que nesse determinado gráfico aqui, né, ele é metade do ciclo trigonométrico, esse eixo x aqui era o cosseno, que variava de -1 até 1, e esse eixo aqui em cima é o seno, que também varia aqui de -1 lá embaixo até 1. Mas a área de estudo nossa, que importa para a gente, é essa daqui, variando aqui de -1 até 1 e 1 aqui em cima também. Então, com isso, por exemplo, o cosseno de 1 aqui, o cosseno de 0 aqui é 1, que é isso que o gráfico aqui está dizendo para a gente, basicamente. Ele pega aqui essa seta, ele vai variando de baixo para cima, e essas duas medidas aqui, ó, o seno e o cosseno, ele vai acompanhando esse, essa parte da circunferência, né? Então, o nosso gráfico vai ficar bem parecido que eu quero colocar uma seta aqui e ele variar essa posição. Como que eu vou fazer isso? Quantos pontos define uma reta? São dois. Então, 0 e 0, que é essa coordenada, e esse ponto aqui que vai variar. Então, por isso que eu coloquei a base como ponto 1, 0 e 0 na coordenada x e y, e a ponta eu vou colocar cosseno e seno. Então, o cosseno, ele é aqui o x, né, que eu comentei com vocês. Então, cosseno de π vezes a posição dividido por 100. O π, ele faz aquela conversão de realmente trazer, né, a coordenada em gráfico, em grau, para radiano, seria essa posição aqui. Ele demonstra realmente em posição de coordenada aonde que está essa seta dentro dessa circunferência. Então, se o cosseno é em x, o seno aqui em y. Π vezes a posição dividido pelo total. Fecha. Essa aqui é a posição da minha seta. Essas duas vão ser as posições que vão variar aqui na minha seta. Eu não vou entrar muito no detalhe para acabar não confundindo aí a cabeça de vocês com essa questão de ciclo trigonométrico e tudo mais, para não deixar muito complicada a aula. Então, acreditem em mim que vai dar certo. Então, como que eu adiciono aqui essas coordenadas, esse ponteiro aqui no meu gráfico? Seleciono aqui o gráfico, eu vou tirar o título que ele está me incomodando um pouco. E aí eu venho aqui no meio, aperto com o botão direito e coloco selecionar dados. Adicionar. E aí eu vou deixar da forma como está. Eu só quero adicionar realmente a série e vou mexer nela. Dou OK. Aí eu seleciono o gráfico aqui no meio e eu vou editar o tipo de gráfico. Aperto de novo com o botão direito, alterar tipo de gráfico. E aqui, essa série aqui atrás é essa série 2. E ela eu quero que seja uma curva de dispersão. Dispersão com curvas suaves. Selecionar. E aí ele me deu aqui algumas coordenadas, tá vendo? Ele fez um gráfico cartesiano para mim. Mas eu quero que esse eixo 0, 0 seja aqui no meio. Então, como que eu edito ele, né? Primeiro eu vou selecionar os intervalos da minha série. Então, eu vou apertar com o botão direito e selecionar dados. Série 2. E aí nela eu vou editar ela com os valores de x são esses dois. E os valores de y são esses dois. Então eu seleciono e dou OK. Mas tá vendo que ele veio parar aqui no zero? Não é aqui que eu quero ele aqui no meio, variando a posição daqui, da forma como a gente tem nesse gráfico daqui. Então, para isso, eu edito esse intervalo aqui, esse eixo x, aperto duas vezes. E o mínimo, eu coloco -1, mudando aqui o máximo como 1. Aí ele já acertou um eixo. Eu venho no eixo y, opções do eixo, eu coloco mínimo -1 e máximo 1. Então, mesmo que na hora que você for fazer o seu gráfico, ele já esteja às vezes configurado aqui como -1 ou aqui como 1, é importante que você edita ele na mão também para garantir que depois ele vai ter essa variação. Porque tá vendo que aqui ele fica como automático? Aqui estava automático também, eu mudei para redefinir. Então ele fica fixo nisso daqui, ele não vai
alterando e editando conforme aí o número que vem. É importante você deixar dessa forma para fixar ele. Então, o eixo aqui eu não preciso mais dele. Eu vou excluir. E aí eu quero deixar só realmente o meu velocímetro. Vou tirar aqui a legenda também. Tá vendo? E aí, essa linha eu quero que seja uma seta, né? Eu venho aqui em formatar. Coloco o preenchimento, né? Aqui no contorno. E aí, as setas e essa seta aqui. E vou pintar ela de preto. Pronto. E aí aqui, se eu coloco 40, por exemplo, ele vai mudando, tá vendo? Mas aqui, veja que eu coloquei 40 e ele foi pro lado do zero. Ele vai como melhor. Tá errado isso, não tá? Se eu coloco zero, ele deveria vir para cá. É por isso que aqui na ponta, no cosseno, eu tenho que colocar ele negativo. Aí, agora ele melhorou. Se eu colocar de novo 40, 49, ele muda o gráfico de forma certa. E aí uma outra coisa que dá para fazer também é colocar um gradiente de cores aqui entre uma posição e outra, para deixar um pouco mais visual, né? Porque nem sempre aqui a gente vai ter um limite entre o bom e o ruim, né? Entre aqui o ruim, o médio ou o médio e o bom. Às vezes, por exemplo, se a gente tem uma posição um pouco mais próxima do médio, ele pode ter um gradiente um pouco mais amarelo do que deixar aqui vermelho e depois amarelo, como se um número, um ponto a mais aí definisse se aquilo lá deixa de ser ruim e passa a ser médio, né? Então, a gente seleciona aqui o item, vem aqui em formatar ponto, e é esse preenchimento aqui, né, inicial, onde a gente vai colocar o gradiente. A gente tem algumas opções, eu vou mostrar para vocês um pouco mais aí em outros vídeos que eu vou falar sobre os gráficos, mas nesse eu vou falar sobre o gradiente, preenchimento aqui em gradiente. Ele vai até alterar, né? Então a primeira definição que a gente precisa ter é de qual cor a gente vai, de qual cor para qual cor, né? Então eu indico aqui vocês deixarem a princípio só os dois ponteiros e aí vocês colocam a cor que vocês preferirem. Então aqui vai ser, a primeira vai ser vermelha, que aí eu vou trocar aqui de lugar. E a segunda vai ser amarela. E aí ele vai ficando um pouco mais amarelo conforme vai chegando para lá. E a direção aqui, que é onde você vai realmente mudar, tá vendo que aqui parece que ela está indo de baixo para cima, mas na verdade eu quero dar uma angulação para ela, né? Ela vai ser essa cor aqui, essa direção aqui. Então, você vai deixando um pouco mais amarelo, aqui um pouco mais vermelho. Tá vendo? Eu consegui dar um ar de que assim, chegando mais próximo daqui, ele está chegando mais próximo do médio. Então talvez eu não precise falar que ele especificamente é ruim naquele ponto, né? Às vezes se você tem algum intervalo aqui um pouco menor de parâmetro, né? Em vez de ruim, um pouco menos ruim, médio, melhor que médio, sabe? Então aqui fica melhor de você mostrar, né? Fica mais visual. Eu venho no amarelo, também coloco preenchimento em gradiente, excluo aqui os itens. Aí, o primeiro item é amarelo, realmente. E o segundo eu vou deixar como aquele verde, né? Eu vou voltar um pouco. E a direção, agora, ela vai ser um pouco diferente, que ela vai começar amarela e vir um pouco mais pro verde aqui. Então, eu vou deixar aqui um pouco verde e vou aumentar o amarelo. Como se ficasse realmente um pouco melhor só ali no final. E no próprio verde eu posso deixar com um gradiente como se eu atingisse 100% aqui, ele fosse ótimo em vez de bom. Então esse amarelo aqui, eu volto para a cor normal dele. E esse daqui eu coloco um verde mais claro. Então, para ele realmente ficar no ótimo, né? A gente vem mais ou menos dessa forma. E aí a gente tem um gráfico um pouco mais trabalhado, onde a gente tem uma variação aí melhor. Esse gradiente ajuda muito a gente visualmente. Então, turma, esse é o gráfico de velocímetro. Ele é uma combinação de dois outros gráficos. E assim como ele, a gente consegue criar outras variáveis de gráficos mais dinâmicos dentro do Excel, misturando alguns gráficos. Eu vou mostrar outros para vocês daqui para frente. E eu vou começar uma série falando sobre dashboard, quando a gente estiver mais avançado com o gráfico.
Até a próxima!